Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André Costa e hoje eu quero trazer o Léo Portes para falarmos sobre fundos imobiliários, investimentos, trazer toda a expertise que ele tem a respeito, tudo que ele tem visto do mercado para vocês. Léo, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse para aí a gente adentrar ao tema. Perfeito, e vamos lá, se deixar a gente fala mesmo, né? A gente não segura a língua para falar. Primeiramente é uma honra estar aqui contigo, André, muito obrigado pelo convite, a todos que estão nos assistindo aqui também, é uma honra imensa poder compartilhar um pouquinho com vocês. Sou Léo Portes, sou PA de Curitiba, eu atualmente trabalho no mercado financeiro, na parte comercial de investimentos, possuo certificações, né, que me habilitam a trabalhar, como CEA, PQO, para operações em renda variável também. Sou formado em administração de empresas e atualmente trabalho aí no maior banco da América Latina no segmento de investimentos. Uma parte assim da minha vida que eu gosto bastante de lidar com investimento. Eu acho que compartilhar conhecimento não agride a ninguém, né? Compartilhar o que a gente sabe não vai nos diminuir, vai ajudar. Então, acho que esse é o propósito de verdade, assim, sabe? Realmente, olha aí. Estou trazendo mais uma vez aqui no podcast um conterrâneo de estado, que é um paranaense aqui, só que ele é da capital, ele é mais chique, é um piá mais chique. Mas aqui é do interior. Nós é VIP, né? Vindo do interior do Paraná. Maravilha, Léo. E como é que estão os investimentos no Brasil em 2023? Como é que você tem visto aí, trabalhando em banco, essa parte mais comercial, mas também aí essa parte de atendimento, como é que o pessoal está vendo o mercado e como é que você, enquanto profissional, está observando essas movimentações? E olha, vou te falar, pensa num ano que a gente não teve um mês de sossego, né? Quantos anos, né, para ser sincero, acho que esse pós-pandêmico traz, assim, né, essa sensação de, será que acabou? A gente ainda fica com esse pensamento, e esse é o pensamento do investidor a nível doméstico aqui no Brasil, mas a verdade é que se a gente for olhar para trás, o mercado de investimentos, de forma geral, ele vem passando por muita transformação, né? À medida que nós fomos tendo essa disrupção com a vinda da XP, né, com a abertura de mercado, nós acabamos presenciando frequentemente uma mudança, tanto em perfil comportamental de investidor, a disponibilidade de investimento ao cliente aumentou muito, consequentemente, números de produtos em prateleira aumentou muito, o que gera também muitas dúvidas por parte do investidor hoje. Por que seguir a linha de 2 fundos multimercados? Talvez será que eles não têm a mesma estratégia? E isso acaba trazendo cada vez mais dúvida para o investidor, né, de forma geral, e traz uma importância até para o papel de quem comercializa isso, a tentar desmistificar cada vez mais. Então, quem atua no mercado hoje, quem trabalha no segmento, a maior dificuldade hoje é tentar trazer de forma simplificada aquilo que muitas vezes é mais técnico para o investidor mais leigo. Eu acho que, à medida que o investidor vai conhecendo um produto, ele vai querendo saber mais sobre aquilo e como, de fato, esse ativo ele pode representar positivamente na carteira de investimento. Então, eu diria que é uma fase de mudança, é uma fase de muitas incertezas, porque se a gente for pegar um cenário pós-pandêmico, que nós temos uma incerteza do que eu faço com o meu dinheiro daqui para frente, porque se eu invisto e acontece uma nova pandemia, nós temos casos muito emblemáticos de pessoas que tinham dinheiro em bolsa de valores, e muitas das vezes uma frase que eu gosto de ressaltar que é: o investidor, quando ele não orientado, ele tende a tomar decisões pautadas nos seus vieses da ancoragem, viés da disponibilidade. Então, quando o investidor ele não tem esse conhecimento prévio, ele tende a tomar essa decisão mais pautada no que o amigo falou, né? Então, a gente presenciou muito, porque a gente pega nos últimos 5 anos, nós temos um avanço muito forte do número de participantes na Bolsa Brasileira.
E isso, consequentemente, traz aquelas pessoas que vêm junto com o efeito manada. E, consequentemente, a falta de um interesse em aprender um pouco mais sobre, quem sabe, o mercado de renda variável ou qualquer outro ativo de risco que a gente tenha no mercado, naturalmente é pego desprevenido dentro de uma pandemia onde o preço do ativo cai mais de 30%, mais de 40%. E aquele investidor que juntou o dinheiro a vida toda e colocou no investimento que acreditou que era a melhor recomendação feita pelo amigo, vê o capital derretendo e se preocupa. Então hoje nós temos um investidor que ele é muito receoso. Ao mesmo tempo que temos muita informação, ainda assim é muito nebuloso, porque qual informação eu devo seguir fielmente? E para você que compartilha conhecimento, conteúdo de forma transparente, tenta trazer de forma concisa ali as informações, acaba tendo uma certa dificuldade até um pouco maior, porque às vezes, puxa, será que é mais uma pessoa que está compartilhando aqui comigo? Então eu vejo que é um cenário de muita cautela por parte das pessoas que investem, mas ao ponto das pessoas que já investem, eu vejo que é um cenário de muita oportunidade. A gente acaba tendo mais uma expansão devido a essa oportunidade que a gente tem do mercado, a gente começa a ter mais oportunidade de ganho no longo prazo. Então, onde nós tínhamos bancos grandes, se a gente for pegar os maiores bancos, pega Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos anteriormente eles eram muito nichados a parte de investimento e hoje a gente tem uma disrupção. A gente tem fundo imobiliário, a gente tem fundos de investimento 555, na parte de renda fixa, é renda fixa própria, é renda fixa de terceiro, e aí nisso você tem um avanço da possibilidade de retorno. Então você pega uma renda fixa mais positiva, o investidor já começa a ter uma noção do que ele pode, aqui eu vejo que tem uma possibilidade de retorno mais positivo. Será que eu devo entrar nesse cenário? Então, eu acho que o olhar hoje também é de muita oportunidade para aquele que tem uma paciência, para aquele que busca conhecimento de forma educacional e a modo de tirar proveito disso também. A gente tem ainda essa batalha entre o conservadorismo e a disrupção dos investimentos, sabe, André? Exatamente. Léo, você me trouxe vários insights aqui para a gente conversar a respeito. Primeiro, essa questão assim, que ao mesmo tempo que houve essa evolução dos investidores, no sentido de que eles buscaram alternativas em tentar, pelo menos, entrar um pouquinho ali e conhecer a respeito, porém, ao mesmo tempo, aumentou esse efeito manada que você trouxe muito bem das finanças comportamentais em relação aos viés de ancoragem, o viés de disponibilidade, o viés de representatividade, excesso de confiança. Então, tem diversos vieses que fazem com que a gente fique limitado ou não faça nada como status quo, enfim, justamente pela questão de informação. Há muita informação, mas ao mesmo tempo o conhecimento necessário, às vezes o investidor acaba não buscando ou terceirizando e não entendendo o que realmente está acontecendo. Então são vários problemas existentes, mas a gente também, por outro lado, fica contente que tem muitas pessoas buscando conhecimento, buscando educação financeira, entendendo acaba vindo para o mercado, entendendo que quando, lá na pandemia, que você colocou bem, que a taxa de juros acabou ainda 2%, muitos entenderam que eles precisavam conhecer outras alternativas de rentabilidade. Outros entenderam que existe possibilidade de você receber renda passiva no próximo mês, que você compra uma cota de fundo imobiliário, de FIAGRO, de FIINFRA, ou você quer algo mais conservador. Esse conservadorismo que você trouxe, eu sempre digo o seguinte: nós, quando entramos em algo que não conhecemos, somos conservadores. Até um momento em que, quando conhecemos o produto e vamos passando de produto em produto, de conhecimento em conhecimento, de entender como realmente é a sistemática dele,
você vai passando de conservador para moderado e para, quiçá, arrojado. Mas tem um ponto-chave também a respeito disso, Léo, a questão da reserva de emergência, que você tocou no ponto, lá na pandemia, de quantas pessoas acabaram se desesperando porque colocaram todos os ovos na mesma cesta. Não entenderam a importância de primeiro você ter um colchão, que você se sentisse tranquilo caso algo aconteça, e que isso também é muito importante estar sempre reforçando para as pessoas, mas também que você precisa de uma coisa chamada diversificação, que apesar de não existir nada de graça, mas esse é o último almoço meio que grátis, que você pode mitigar ali em termos de risco. Então, esses foram os insights aí dessas suas falas a respeito de como que você tem visto os investimentos. E é verdade, porque quando a gente fala de reserva de emergência, pode ser que nós encontremos alguém que fale assim, poxa, mas de novo esse assunto? Mas é tão simples, todo mundo sabe. Mas não é porque é simples que vai ser fácil de ser feito. Se você pega, qual é o ideal? É aquela máxima, 6 meses para a pessoa física, 12 meses para a pessoa jurídica, para o autônomo. E quanto? O seu custo mensal. Qual é o seu custo de vida mensal? Então você tenha planejado esse montante, né, para que você possa ter essa tua reserva. E entenda essa reserva como custo de oportunidade, uma oportunidade que aparecer, um imóvel, um veículo, alguma coisa nesse sentido, trabalhando junto com essa reserva de emergência. Por que a gente fala? Porque 2 motivos, né? Quando a gente tem uma reserva de emergência, é natural que nós coloquemos em investimentos que têm uma remuneração menor, os pós-fixados, o Tesouro Direto da Vida, o Tesouro Selic, o pós-fixado, porque eles têm uma facilidade no resgate. Então, você transforma o investimento em dinheiro com um tempo curtíssimo. E o outro ponto é que, além de ter uma reserva de emergência, investimentos pós-fixados tendem a ser um balizador para a volatilidade da carteira. Então, você vai segurar uma volatilidade. Se você está muito exposto a investimentos mais arrojados, que tem uma oscilação muito maior, é natural que você presencie no gráfico da sua carteira de investimento, e à medida que você aumenta a sua exposição a pós-fixado, também vai controlar essa oscilação. Então, essa oscilação muito grande, ela diminui, porque o seu capital maior está alocado em pós-fixado. Então, sim, a reserva de emergência ela é imprescindível quando a gente vai iniciar no mundo dos investimentos. Hoje a gente bate nessa tecla, mas muitas das pessoas não têm essa cultura. O Brasil tem essa falta de cultura de reserva de emergência, de um controle financeiro, de uma educação financeira. Então a gente acaba tendo esse outro desafio que não basta só saber investir, porque investimento é uma coisa, é dinheiro que está aplicado que traz rentabilidade, mas existe um ser humano que está por trás desse dinheiro aplicado que possui sentimentos, que possui emoções e que muitas das vezes deixa essas emoções tomar conta e acaba se descontrolando, ou enfim, tomando alguma decisão precipitada, um tipo de dor de cabeça lá na frente, ou até mesmo alguma insatisfação. E aí a gente vai lembrar daquele tio, daquela tia, que vai dizer pra gente que bolsa de valores é cassino, que investimento é uma roubada e que poupança é o melhor investimento do mundo. E é natural que tenhamos muitas pessoas que sejam assim ainda hoje. E traz de novo aquele assunto. É o conservadorismo versus a disrupção que a gente está encontrando. Então eu sempre falo, nós estamos num momento de transformação do mercado financeiro. E nós estamos num momento onde os mais jovens tomam mais riscos e os mais velhos ficam mais conservadores. Só que antigamente só existia um perfil conservador. Nós só tínhamos pessoas que investiam em poupança. Ninguém imaginava, há 10, 15 anos atrás, hoje ainda eu ouvi um podcast que falava que nos anos 2000 nós tínhamos ali seus 10, 15 mil investidores na Bolsa de Valores. E era um número faraônico para a época. Hoje, quanto nós temos? Passa de 5 milhões CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. Então, sai desse conservadorismo, estamos no meio, na transição, no 50-50, e muito em breve nós teremos os investidores
que hoje são mais novos e que serão, né, terão uma idade mais avançada mais para frente e que continuarão com esse apetite ao risco. Então, eu sempre falo que quem estuda é quem vai sair primeiro no grid de largada. Porque ele sim vai conseguir tomar as melhores decisões para o futuro. E a gente tem também, quando a gente fala de pessoas, né, pai, tio, tia, avó e vô, nós temos muito o quê? O imóvel como uma garantia. O brasileiro ainda tem uma grande porcentagem do brasileiro ainda acredita que o investimento em imóvel é uma forma de se garantir para o futuro. Mas nós temos uma pequena parcela hoje que também acredita que investir em fundos imobiliários é muito mais favorável, porque se eu compro uma casa, eu vou imobilizar 800 mil reais para que me dê 2, 3 mil de aluguel, 5 mil que seja. É muito dinheiro imobilizado, pouca liquidez. Se você comparar com o investimento em fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, a gente tem uma certa liquidez comparada ao imóvel e ainda você tem a mesma chance de um retorno mensal. E aqui é onde tem a virada de chave de uma nova oportunidade, de pessoas que buscam essa facilidade. Por outro ponto também, né, Andréa? Porque eu vou me preocupar com um fundo de investimento, com uma aplicação, sendo que eu posso investir num fundo imobiliário que tem um gestor que vai trabalhar os ativos dentro desse fundo para que eu, o investidor, não me preocupe. Então, ao mesmo tempo que nós temos este conservadorismo, essa disrupção, o povo da disrupção vem trazendo essa amplitude nas possibilidades. E claro que quem souber aproveitar, quem buscar se aperfeiçoar e aprender, com certeza vai ter muito mais benefício daqui para frente. Exatamente. Ou seja, né, através da educação e de você saber realmente. Uma das coisas que eu mais ouço a respeito é a questão de muitas pessoas não quererem ver algo que é basilar em relação aos controles financeiros, né? Saber o quanto ganha e quanto realmente tem de custo. Muitas pessoas não querem ver isso. E daí, consequentemente, vem com aquelas crenças de antigamente, crenças limitantes em relação à bolsa, investimento, que só existe poupança, que está deixando na mesa muitas possibilidades do dinheiro trabalhar por ele. Exato. Como tem isso, né, Léo? E é natural que encontremos pessoas que hoje ainda tenham isso, de não querer, né? Porque, novamente, André, é cultural, não tem uma explicação lógica para isso, mas a verdade é que meu avô fazia isso, que ensinou, que aprendeu com o meu bisavô, que ensinou meu pai e que, consequentemente, quis me ensinar. E aonde a gente conversávamos um pouco antes, né, que nós somos os inconformados, né? Então, o inconformado, ele vai atrás, ele busca, né, ele quer saber mais, quer se interessar mais. E quando nós falamos assim, pensa que legal você ter uma rentabilidade mensal pingando na sua conta. Não seria legal você ter um valor mensalmente, um valor recorrente na sua conta? Não faz sentido para você? A pessoa fala, nossa, que legal. Mas tudo tem um preço. É preciso estudar, se dedicar, o mínimo que for. E se alguém disser para mim, Andréa, Léo, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu não quero, eu não posso. A gente volta no assunto que acabamos de falar. Existem fundos de investimento, existem gestores capacitados para isso. Por que não delegar essa missão, então? Por que não deixar para quem faz? Obviamente existe um custo, ok, mas é um custo aceitável por esta, talvez, a não possibilidade de tempo de estudo ou tempo de acompanhamento. Agora, se não aceita a taxa de administração de um fundo ou algo assim, então é necessário sentar e estudar. Hoje em dia há possibilidades, né, de você, enquanto você está fazendo mais dinheiro, vamos falar assim, você também está ali delegando, né, essa parte de escolha, né, dos ativos. Então hoje
não se pode dizer que não existe possibilidades. Possibilidades existem. O que tem que ser quebrado é essa mentalidade ainda, né, Léo? Exatamente. Tem que ser quebrado. Eu acho que a gente vai, aos poucos, entendendo, e a melhor forma que eu digo de aprender é fazendo na prática. Quando nós testamos de fato na prática, eu consigo entender a dinâmica daquilo, eu consigo entender a parte operacional. Para mim faz sentido em quanto tempo liquida, em quanto tempo não liquida, e assim você vai tendo cada vez mais entendimento daquilo que você quer fazer. Então é natural que, com a ampla possibilidade que você tem, é até errado dizer que não tem como. Porque hoje nós temos investimentos que a partir de R$1 você consegue fazer. E cá entre nós, bateu a mão no bolso, R$1 está no bolso. Então, é muito mais fácil você ter um acesso a investimentos. Ou talvez seja um bloqueio, as pessoas não querer acessar esse investimento. Não vou fazer porque eu tenho medo. E aí eu sempre contra-argumento. Por que então você não faz com R$50? Hoje nós temos, inclusive, fundos imobiliários que podem ser adquiridos por menos do que R$50, R$9, R$10. Pega R$50 e compra 5. 5 possibilidades diferentes. E entende a dinâmica. E aos poucos você vai aumentando o teu apetite por esse tipo de investimento, por fundos imobiliários, por fundos 555, sem deixar a importância da renda fixa, que é a nossa reserva de emergência. Que, novamente, para que você possa ingressar em investimentos, como a gente fala, fundos imobiliários, renda variável de forma geral, é necessário já ter aquele colchão que a Andréa mesmo mencionou. É necessário você já ter aquela segurança que você, se eu perder esses R$50, eu não vou me preocupar. É para isso que serve a sua reserva de emergência. Então, quando a gente traz essa possibilidade de novos investimentos, é considerando que você já tenha montado a sua reserva de emergência e que agora você quer colocar um pé no risco para ter um retorno mais positivo. Porque uma coisa, Andréa, que a gente percebe que a taxa de juros está caindo hoje. Nós temos uma economia que, na renda fixa, já não é mais possível termos aquele 1% ao mês, como já foi possível. Nós tínhamos uma taxa de juros que chegou a 13,75%, em outras épocas 14%. E era muito fácil você colocar num investimento de baixíssimo risco como um CDB, uma LCI, uma LCA, e ter mensalmente uma remuneração de 1%, com ativos isentos de imposto de renda. Só que, consequentemente, com a queda desses juros, nós não teremos mais essa facilidade. E aí é natural que ou eu aceito uma remuneração menor, e está tudo bem, mantenho o meu conservadorismo, ou eu tomo um pouco mais de risco para que eu consiga manter o meu 1% de rentabilidade. E hoje, se tratando de fundo imobiliário, nós temos duas formas de renda. A valorização do ativo em questão e a renda passiva mensal, que são os aluguéis. E, consequentemente, com essa queda de juros, nós temos um movimento muito natural de mercado, que é juros para baixo, bolsa para cima. Então, nós presenciamos esse avanço do apetite ao risco. É claro que movimentos macroeconômicos acabam influenciando também, né? É natural isso. Mas para o investidor minoritário, é muito mais fácil você presenciar ele saindo da renda fixa, resgatando o seu CDB, para investir num fundo imobiliário. Para que ele possa investir numa ação que ele consome, de uma empresa que ele utiliza. Só que, ao mesmo tempo, vem uma responsabilidade do cuidado em fazer isso, sem fazer de forma emocionada, tomar uma decisão de retirar todo o teu capital de renda fixa e alocar em renda variável. Porque, novamente, a reserva de emergência ela não é um investimento feito para você ter uma rentabilidade expressiva. A rentabilidade, o investimento que você faz para a tua reserva de emergência em investimentos pós-fixados, como mencionamos, ela um nome é muito sugestivo. Mas vamos falar novamente, é para sua reserva de emergência. Aí imagina, o investidor tira todo o dinheiro dele de CDB
e coloca em, sei lá, ações da Magazine Luiza. Isso aqui nem é uma recomendação, mas um exemplo. E as varejistas estão passando por dificuldades no momento em que estamos gravando o podcast, passam por dificuldades. E aí o investidor vê o dinheiro dele virando pó. Vê o dinheiro dele de 100 mil reais que ele colocou, chegando a 15 mil reais. Onde é que estava a reserva de emergência? Onde é que estava a gestão do risco dentro dessa movimentação que ele fez? Então é uma coisa, parece que é chover no molhado, mas parece que as pessoas não fazem. Será que é por ser tão simples? Será que é por... Mas com isso a gente continua batendo nessa tecla da importância. Aos que nos ouvem, aos que nos entendem, com certeza tem os melhores resultados do que aqueles que tomam suas decisões precipitadas. Um ponto muito bacana que eu sempre gosto de pontuar a respeito é que é o seguinte: para cada investimento que você for fazer, você tem que pensar da seguinte forma: é analisar 3 pilares. Eu quero rentabilidade e liquidez, ou eu quero liquidez e segurança? Porque os 3 ao mesmo tempo é praticamente impossível. Então você tem que saber realmente, e voltamos à questão do autoconhecimento e do risco versus retorno. Porque se eu quero ter esse colchão que a gente estava comentando no começo, eu tenho que ter liquidez, porque eu preciso resgatar a qualquer momento, mas eu também tenho que ter segurança, e de preferência um risco ou soberano ou próximo dele. E tudo que está acontecendo na economia, ele vai ser o último a ser afetado e eu vou ter um fôlego. Ou aconteça algo como nós vimos em relação a esse período pandêmico. Então, olha como é importante. É um período pandêmico, que é algo que a gente não esperava que acontecesse. É a perca de um emprego, é um problema de saúde. Cadê essa estrutura para você estar amparado a respeito? Então, se eu quero isso e eu preciso disso, né, todos nós precisamos, a menos que você seja um extremo do apetite ao risco, mas você precisa dessa segurança, ou minimamente de uma reserva de oportunidade, justamente para você estar ali, né, aportando quando essas oportunidades acontecem. Em todo momento no mercado ela vai acontecer. E eu gosto, André, de tratar a reserva mais como reserva de oportunidade do que uma reserva de emergência. Porque um caso muito emblemático, acho que está muito latente na nossa memória, é a pandemia. E eu lembro, assim, pontualmente, que quando a pandemia estourou aqui no Brasil, o Ibovespa estava próximo dos seus 120 mil pontos. Nós, né, falávamos, vai romper 120 mil, vai ser algo maravilhoso. Até que aconteceu tudo o que aconteceu e nós vimos o Ibovespa descer lá para os seus 70 mil pontos. Então eu brinco, quem tinha dinheiro ficou rico. Quem tinha reserva de oportunidade e investiu, está super bem hoje. Agora, aquele investidor que tomou muito risco e viu seu capital derreter naquele momento, eu não tenho dúvida de que muitos deles tiraram. E aí é um problema, porque tira na queda. E o Florian Bartunek, da Constellation, ele fala, e é uma frase que ficou muito gravada em mim, que é: ações é igual bens de consumo ali, alimentação. É igual leite. Se tá barato no mercado, eu vou e compro. Mas, naturalmente, eu já estou comprando mensalmente. Então, é algo que tem que ter uma certa recorrência para que você possa também aproveitar as oportunidades dentro do mercado. Eu acho que isso não só no mercado de renda variável, mas em todos os mercados de forma geral. Isso a gente traz um exemplo muito recente também, que é a busca por pré-fixados. Hoje, o que eu tenho de pessoas que me perguntam: Léo, já chegou a hora de comprar pré-fixado? Eu digo assim, já chegou e já passou. Você já perdeu. Já perdeu, sinto lhe dizer. Porque quando nós tínhamos que comprar pré-fixado, não digo que não seja a hora agora, mas é uma estratégia diferente, mas a ponto de analisarmos a taxa para comprar apenas, já passou. Porque quando a taxa estava 13,75, ninguém queria pegar pré-fixado, porque a taxa era ruim.
Agora que ela caiu, todo mundo quer comprar. Vai falar assim, tinha que ter comprado quando a taxa estava alta. E pré-fixado é a mesma coisa. Não é um ativo que você compra de uma vez só. Pré-fixado você sempre vai comprando uma parte. Se você tem um valor para investir hoje, vamos lá, 10 mil reais, 8 em pós-fixado, ativo de risco diversificado, 2 mil pré-fixado. O pré-fixado ele precisa constantemente estar sendo comprado, para que você possa sempre ir pegando boas taxas. Porque o pré-fixado nada mais é do que a expectativa futura da taxa de juros. E aí, se nós encontramos pré-fixados de longo prazo, taxa mais curta. E se você pega um pré-fixado de curto prazo, aí você encontra uma taxa maior, mas daí é para 2 meses. Então, assim, é entender que existe oportunidade a todo momento e é preciso estarmos atentos a elas. É preciso estarmos nos aprimorando, buscando conhecimento, trocando informação, para que a gente possa aproveitar os melhores momentos da economia. Então, hoje a gente tem uma economia americana que está em desaceleração e favorável para o mercado de juros. Talvez não seja a hora de se expor ao mercado americano. E a gente sempre traz insights aqui para que, opa, o Léo e o André falaram um negócio que parece ser legal. E a ideia é essa, é trazer provocações para o investidor, para a investidora que nos acompanha, de que oportunidade sempre existe. Só que é preciso estar atento para quando elas aparecerem. Eu diria mais, Léo, eu não diria só atento, é você entender o mecanismo, como é que funciona. Exatamente. Por quê? Porque se você está com uma expectativa de queda de taxa de juros, e a taxa de juros é algo basilar, né, ela baliza a macroeconomia, e isso impacta na micro com toda certeza, o que acontece? Se eu estou com a expectativa de que a taxa de juros no patamar que está, ela tem que cair, porque senão a economia ela vai estagnando, ela vai ser estrangulada, na verdade. Então, eu vou naqueles produtos nos quais, quando ela começar a baixar, ele vai ter esse efeito positivo. Se eu estou com a expectativa, como lá atrás, que chegou a 2%, e eu tinha certeza que ele tinha que aumentar, porque a inflação ela ia ficar muito descontrolada, consequentemente, eu iria nos pós-fixados. E existe um outro mecanismo ali no meio, chamado marcação mercado, que daí é um mecanismo um pouquinho mais avançado. Mas é importante. A gente avança um pouco mais, e se deixar, a gente fica mais um tempão conversando ainda. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é muito importante trazer todas essas informações a respeito, justamente para o investidor ou a investidora, independente de onde esteja, entender essa sistemática dos investimentos. Acho que é interessante não só falar exclusivamente de um ativo A, B, C ou D, produto que eu digo, né? Não um ativo em específico, porque não fazemos recomendações. Mas isso deixa para os analistas CNPI. Mas é importante trazer as informações para entender o mecanismo. Acho que a partir do momento que você entende o mecanismo, como é que funciona, parece que clareia tudo, né, Léo? Clareia tudo, exatamente. É igual quando nós temos uma dúvida de uma palavra que eu não sei, eu vou lá no dicionário, eu olho, me traz clareza. As informações elas precisam ser dicionário na nossa vida, para que nós possamos ter o entendimento para tomar essas decisões. Quando a gente fala de investimento, a gente vai muito mais além de falar de uma taxa, de uma possibilidade, de uma marcação a mercado, de uma marcação na curva. A gente fala mais de pessoas, estudos, oportunidades. Eu acho que aqui está o ponto, Andréa, onde talvez as pessoas sintam preguiça de estudar ou de entrar nesse mercado. No detalhe, né? Estudar, esquece, não. Achei que fosse mais fácil. Achei que fosse uma coisa mais tranquila. Porque é doído. É bem doído, assim, quando a gente tem que sentar na cadeira para estudar. Não é fácil. Então, eu sempre falo que é sair da zona do desconforto. Porque está desconfortável, mas você tem que avançar e não avança. Exatamente. É isso. Tem que ter essa reflexão de
que se eu buscar informação, eu vou tomar minhas decisões melhores. Se eu buscar informação, eu vou entender melhor e terei melhor proveito disso. Todo mundo quer ganhar dinheiro com investimento. Né? Ninguém vai fazer por nada. Só que vamos tomar a decisão certa para que a gente tenha a melhor rentabilidade. E não cair em golpe, né, Léo? Inclusive, porque esse é um outro ponto, né, André, que você mencionou, que eu não trouxe aqui também, que com o avanço dos investimentos, tem um viés que é o da ganância, que acabou vindo junto, veio a cavalo, né? Porque aí, pensa só, eu tenho investimento no mercado que rentabiliza 1% ao mês. Não, 1% é pouco. Eu quero 30% no mês. Pera lá, tem alguma coisa errada. E aqui talvez está o ponto onde as pessoas não têm de atenção. Se formos pegar o maior investidor do mundo, Warren Buffett, nem ele consegue essa rentabilidade no mês. Como que nós vamos conseguir com o seu Zé da esquina ali que está falando que opera criptomoeda? Nada contra as cripto, mas eu sinto que foi um mercado que foi muito manchado por conta das pirâmides financeiras, por conta dessas questões de que as pessoas caíam em golpe. E isso acabou me trazendo assim uma náusea, sabe? Para com esse tipo de situação. Porque aí nós pregamos um conteúdo que é real, a gente estuda para isso, para compartilhar a informação certa. E quando a gente fala que você vai ter uma rentabilidade de 0,95 ao mês, é muito pouco. E aí ele ouve uma pessoa falando que vai ter 30% de rentabilidade ao mês, aí ele não tem esse pé atrás que a gente iria. Aí ele mergulha de cabeça numa piscina dessa profundidade. O que acontece também, não só esse viés da ganância, gostei desse termo, não só o viés da ganância, Léo, mas existe aquela situação, né? Poxa, se algo regulado, algo que realmente é transparente, está me dando essa rentabilidade de 1%, que os caras estudam matemática financeira, essa questão chamada, né, taxa de interna de retorno, né, qual que é o VPL, são termos de matemática financeira, mas também de mercado financeiro como um todo. Você vai 30%, mas então em um ano você vai ter o quê? 1000%? Aonde que está isso? Não tem como. Não tem eu sempre me fiz e não essa sustentável, né? Não é sustentável. E aqui vai um ponto de atenção, né? Para quem já acompanha a gente e tem um certo conhecimento, já sabe que a gente briga mesmo. Fala assim, não caia nisso. Mas aos mais novos que chegam, tomem cuidado, porque promessas milagrosas não existem. E quando há milagre demais, do santo a gente tem que desconfiar. Com certeza. Entender que investimentos são, né, um potencial de retorno ao longo do tempo, são fatores favoráveis para o seu dinheiro, mas que não há milagre, não há uma fada mágica que chega e multiplica o teu dinheiro. É entender que taxa de juros favorável consegue te remunerar 1%, com exceção, de fundos multimercados, que têm uma exposição maior, com os fundos de ações que conseguem performar muito bem, são investimentos mais arrojados. Mas eu acho que para quem chega novo, tomar cuidado é muito importante. Acho que a dica que eu posso trazer aqui se questiona, será que faz sentido essa rentabilidade que estão te prometendo? Vai atrás, procure entender qual é o órgão regulador. Hoje nós temos a CVM, que é a SEC lá nos Estados Unidos, então procure entender quem é o órgão regulador desse investimento. Quem é que cuida? Porque a gente sabe que ganhar dinheiro é difícil, é árduo, é cansativo. E aí tu vai perder de uma hora para outra, assim? Muito pelo contrário, e é por isso que estamos aqui, né, André? Exatamente, justamente para trazer informações reguladas. Exatamente. Não, nenhum achismo aqui, é tudo que nós vivenciamos e vemos de perto acontecendo, né, Léo? Exato. Eu acho que, e hoje, assim, André, eu tenho visto o mercado de fundos imobiliários em 2023 até muito mais aquecido, né, devido às oportunidades que a gente tem,
devido à gama de possibilidades. Hoje nós temos, né, fundos imobiliários de papel, nós temos fundos imobiliários de tijolo, nós temos os híbridos, nós temos os fiagros, os fundos de infraestrutura. Então, é uma possibilidade muito de buscar de trazer um ativo que seja conivente aos seus objetivos, para que faça sentido numa carteira. Nós temos a abertura do mercado internacional, que facilita muito o investidor hoje a se expor a mercados internacionais. E se o investidor, às vezes, não quer abrir uma corretora no exterior, questão de tributação, ele tem um ETF que vai replicar um índice lá de fora, ele tem uma BDR, que é um ativo que é negociado na bolsa daqui, de uma empresa lá de fora. Então, a facilidade hoje está muito à mão do investidor, sabe? A gente tem que trazer a vontade de conhecer novos produtos, como já mencionamos aqui. E quando eu falo de fundos imobiliários, unir as estratégias também faz sentido. Porque se a gente pega dois fiagros, será que faria sentido eu trazer para minha carteira 2 fiagros? Será que não tem a mesma gestão? Não necessariamente. Porque um pode investir, por exemplo, em papel e celulose, uma Klabin, uma Suzano da vida, e só grandes empresas, BRF, empresas do setor de agronegócio, enfim, mas grandes empresas, e outro fundo imobiliário do agronegócio, ele pode trabalhar com pequenos produtores, no setor de grãos, no setor de algodão. Então você vai unir estratégias do mesmo segmento, mas com perfis diferentes. Ah, mas eu quero investir em tijolo. A gente traz um fundo de tijolo. Você pode fazer um misto com os fundos híbridos, que vai ter uma porcentagem. E quando a gente fala em tijolo, aos que nos acompanham, é um fundo imobiliário que tem imóveis físicos, de tijolo mesmo. Pode ser um galpão logístico também. E a gente tem aqueles fundos imobiliários que investem em papéis, que são os CRIs e os CRAs. Os CRAs, mais especificamente. Então, é um fundo imobiliário que só investe nesse papel. Então, você tem uma gama de possibilidades, um facilitador numa receita recorrente através dos dividendos. E o mercado é favorável, André. A verdade é que o agronegócio, ele movimenta muito o Brasil. Né? Hoje a gente tem um avanço dos fiagros justamente por conta de que o agro ele facilita muito, ele tem um comércio muito grande no Brasil. E, de outra forma, nós começamos a ver uma aceleração econômica no Brasil que começa a se tornar também facilitador dos ativos. Por exemplo, uma empresa que, no momento de recessão pandêmico, não estava expandindo os seus negócios, com a redução dos juros, nós podemos ver uma empresa, um Pão de Açúcar da vida, né, um grande mercado, açaí atacado, que está muito em voga hoje, tomando crédito para expandir seus negócios, a sua logística, comprando um galpão logístico lá no sul do país, para que ele possa ter uma operação lá. E aí você tem um fundo imobiliário que é dono desse galpão logístico. E aqui vai um ponto de insight que é, olha que legal você analisar a empresa que está locando esse galpão logístico. Você começa a analisar se a empresa é favorável e aí você fala, poxa, então o fundo imobiliário é bom. Aqui já é um ponto de ideia para as pessoas estudarem. Porque o que o investidor está acostumado a ver, André? Preço na tela. O preço na tela. Ah, tá barato, R$100, legal. E aí pega um fundo imobiliário que muitas das vezes tem uma vacância muito grande. O locatário, ele entra, fica 2 meses e sai. Não é uma gestão muito boa. E aí começa a ver um dividendo muito baixo e não entende o motivo desse dividendo vir muito baixo. Não entende o motivo de a cota do fundo imobiliário não valorizar ao longo do tempo. E quando você adquire um fundo imobiliário, seja ele de papel, seja ele de tijolo, fiagro, é importante você entender o que está por trás disso. É uma empresa que está alocando? É um papel de uma empresa consolidada no mercado? Novamente,
está falando de pessoa. Tem essa curiosidade para buscar essa informação. O que é isso aqui que eu estou investindo? Vai além do preço na tela. Deixa de ser um papo de boteco e senta para entender qual é o fundamento desse investimento que você está fazendo. Entende ali os covenants que a gente fala, os números da empresa locatária do galpão logístico ou do prédio, da laje que a gente fala. Vai além somente de olhar o preço na tela, André. Eu vou um pouquinho além, não só o preço na tela, mas dividend yield. Inclusive, esse é outro que pega muitos investidores que não entendem que o que é um dividend yield nada mais é do que os dividendos ou os rendimentos, né, como queira chamar, dividido pelo preço. Se o preço está baixo, o dividend yield automaticamente ele vai aumentar e vice-versa. Então é muito perigoso você simplesmente olhar, nossa, ele nos últimos 12 meses rendeu 12, 13, 14, 15, 16%. Como o Léo falou, você tem que analisar a gestão, você tem que analisar o ativo, quem está por trás, o que aconteceu, realmente como é que passou por alguma crise, sobreviveu, não sobreviveu, quem são os locatários, aonde estão localizados. A gente, como costumava falar, né, aquele multi, né, multi-inquilino, multi-locatário e propriedades. Então tem que ser multi. Exato. Porque quando você tem uma situação, como você estava falando em relação aos galpões logísticos, uma situação pandêmica, em que tudo está fechado, mas que num estado começou a flexibilizar e no outro ainda não, consequentemente, as coisas começaram a andar de um lado e menos do outro, então você não sentiu tantos os reflexos, diferentemente de outros ativos que até então eram considerados onipresentes e onipotentes, mas veio uma situação adversa que fez com que eles não estivessem performando tão bem. Então, por isso que você tem que entender muito como é que está acontecendo. Claro que filtrar as informações, filtrar de onde você está tirando essas conclusões, mas é importante você estar atento também a algumas notícias, né? Filtrar essas notícias, mas é importante estar atento. Porque, como a gente falou, né, Léo, a macroeconomia ela vai influenciar em muito. Sim. Como é que está o mercado imobiliário? Como é que está a questão das lajes corporativas? Em que localização que eles estão? Como é que o gestor tratou elas nesse período? Galpões logísticos, quantos lugares tem? O que a gestão está fazendo? Tivemos aí dois problemas assim, em termos de locatário. Estamos aí vendo o que vai acontecer com o terceiro aí. Como é que eles estão reagindo a respeito? Como é que eles lidaram com essas situações? Então, tudo acaba voltando à gestão. Mas como é que eu fico sabendo o que está acontecendo? Existe uma coisa chamada fatos relevantes. Fato relevante. Que eles são obrigados a comunicar algo que realmente faça com que os investidores tomem ou não tomem decisões a respeito. E relatório gerencial. Algo completamente diferente do que acontece nas empresas, nas ações, né, na Bolsa de Valores, no qual é divulgados os resultados trimestrais gigantescos, com notas explicativas gigantescas que muitas vezes vocês acabam não entendendo, mas temos os relatórios gerenciais que é tudo muito bem trabalhado para que o investidor comum compreenda. Claro que a gente vem batendo na tecla nos últimos anos para que seja objetivo, claro e que realmente atenda às necessidades para que o investidor comum consiga tomar sua decisão. Sim. Mas é importante estar ligado no que realmente está acontecendo, não simplesmente números. Claro que eles nos ajudam, como se eu sou uma investidora iniciante, consequentemente uma empresa que tem um patrimônio maior, significa que ela já está mais consolidada. O número de cotistas significa que ela está mais popular, mas nem sempre mais popular é o melhor. Cuidado com o efeito manada e voltamos para as finanças comportamentais. Vê se está no PVP. O PVP serve para quê? Geralmente nós utilizamos muito ele para FOFs e para fundos de papéis, porque a parte patrimonial ali ela é muito próxima do que está ali. Fundos de tijolos têm essas outras questões. Quem são os inquilinos? Como é que eles estão? Como é que está a gestão?
como é que estão os números, em que localização eles estão, quanto que estão pagando. Então tem detalhes que são importantes olharem, não são difíceis, mas você precisa pegar ali um jeitinho, um mecanismo, que é sempre importante, né, Léo? Exatamente, e você citou, né, de a macroeconomia influenciar muito. Com certeza, a macroeconomia hoje ela está muito ligada a investimentos. Se você é um investidor que busca aumentar seu portfólio, que você busca trazer cada vez mais investimentos sofisticados para a tua carteira, é natural que você comece a ser mais enviesado por cenário econômico. É cada vez mais fácil você buscar isso, essas informações, porque é natural. Que nem buscando esse exemplo de fundo imobiliário que você falou, a localização. Nossa, mas será que de fato influencia a localização? Vamos imaginar num cenário onde uma empresa ela comprou um galpão logístico que é num lugar bem remoto, né? Um lugar que é extremamente distante, onde a necessidade de carretas, caminhões, automóveis é muito alta para ir entregar, fazer a logística para esse galpão logístico. E o locatário é um mercado, então bem de consumo, alimentação e tudo é muito importante porque tem muito fluxo. E aí a gente vai ter, porventura, nesse cenário, uma paralisação dos caminhoneiros, uma falta de combustível. E aí? Será que vai interferir? Será que não? Então são pontos que é mais uma reflexão, esse cenário hipotético que a gente traz, justamente para que as pessoas que estão nos assistindo entendam o que é o olhar para dentro de um fundo imobiliário em questão. E quando a gente fala só de um ativo, ok, mas existem outras formas de você olhar os outros ativos também. Você entender como funciona, qual é a dinâmica, né? Então eu acho que sim, macroeconomia vai estar sempre alinhada aos investimentos. E o outro ponto é que tem uma facilidade na informação, mas é preciso tomar muito cuidado com o que você vai absorver de conhecimento, de informação. Então eu diria o seguinte, que você tenha 2 ou 3 sites confiáveis que você possa absorver informação. Eu particularmente tenho os meus, eu gosto bastante, e ali são as minhas fontes de informação. Porque se eu pego, Andréa, eu conheço uns 5 ou 6 sites de informação. E cada um deles me dá um overview diferente. Aí imagina, eu vou ficar tão perdido. Eu prefiro então ter um único site de informação que me traga informação pela manhã, que eu preciso saber para o dia, e tomar ali alguns pontos de atenção. Mas o principal, né, o arcabouço dessa informação, eu sei o que é. Então eu sei que a taxa de juros está aumentando nos Estados Unidos, eu sei que o minério de ferro está disparando lá na China, eu sei que a economia na Europa já está estabilizada, então eu sei pontos mais macro que podem de alguma forma interferir aqui. Agora, se eu quero saber mais, eu me aprofundo no tema. Por que os juros aumentaram nos Estados Unidos? O CPI veio acima ou veio abaixo na última decisão? E aí eu começo a me aprofundar mais nos dados, no micro que a gente fala, sabe? Então, sim, é muito importante também ter esse cuidado a qual fonte de informação você está recorrendo. Para que você não também fique com uma carga agressiva de informação e que não seja útil. Fundamental isso, é canalizar aí, né, as suas energias para fontes que você realmente sabe que de fato não são enviesados, ou minimamente, né? Exato, exatamente. Mas quais segmentos, não estamos falando de ativo nenhum aqui em específico, mas quais segmentos que você acha interessante dentro dos fundos imobiliários hoje, em 2023? 2023. Eu acredito bastante, porque eu de fato tenho um apreço muito forte pelos fundos híbridos. Algumas gestões eles possuem tijolo, papel, e eles também têm as propriedades. Isso acaba trazendo uma certa garantia, né, em termos de solvência do ativo, alguma vacância no papel. Isso não diminui o preço do meu dividendo, isso não diminui tanto o preço da cota do meu papel, porque o fundo ele tem a disponibilidade de fazer a venda desses ativos, ele é proprietário.
e eu gosto bastante de Fiagro. Fiagro é um segmento que é mais novo, está em voga, mas a possibilidade e a amplitude que eles te dão de você trabalhar no mesmo segmento, mas pontualmente em setores diferentes, traz uma gama de você, né, eu sempre brinco, é diversificar no mesmo ativo, diversificar na mesma classe. Você está dentro de fundos imobiliários do agronegócio, mas você consegue ter, e nem eu já trouxe anteriormente, poxa, eu invisto aqui em grandes empresas, mas aqui eu invisto em microempreendedor. Então eu consigo ter dois setores que são beneficiados, que me trazem uma rentabilidade. Então eu gosto muito desses dois modelos de gestão, porque eu vejo que são bem promissores para daqui para frente. Nós tivemos um boom dos fundos imobiliários, nós tínhamos muita informação. Invista, seja dono de um shopping center, seja dono de um galpão logístico. Então eu sinto que ficou um pouco saturado e agora esse mercado acaba sendo pouco explorado e eu vejo muita oportunidade para esse tipo de papel. Primeiro porque o agro é favorecido aqui no Brasil, o agro movimenta o nosso Brasil, ele detém uma boa parte do nosso PIB do Brasil, então eu gosto bastante do setor. E eu vejo assim o modelo híbrido uma chance de você diversificar em um único investimento. Outra coisa, né, Léo? Vamos puxar um pouquinho a sardinha, né, para o nosso estado, né? O nosso estado também é bem agro, né? Exatamente. Se a gente não falar disso, né, é até um pecado nosso. Exatamente. E como você bem pontuou, né, Fiagro, eu costumo dizer que da porteira para dentro, ele deu muito certo no Brasil. Falta fazer da porteira para fora as coisas realmente acontecerem. E por que eu falo isso? Porque falta muita infraestrutura. Apesar de corresponder praticamente a 26% do PIB, olha que força que ele tem, mas é a parte commodity. Exato. E precisa fortalecer quem realmente movimenta esse mercado. Estradas, galpões não, silos, a questão de as cooperativas cada vez mais fortalecidas, isso acaba agregando e trazendo a governança corporativa para os produtores rurais. Claro que já evoluiu, com certeza, eu já conversei aqui com vários, tive a oportunidade de conversar com vários gestores de Fiagro que sempre estão pontuando, olha André, realmente eles estão melhores, eles estão melhorando ao longo do tempo, mas ainda existe muita coisa a ser feita, né? Sim, muita coisa a ser feita e muito pouca tecnologia utilizada. Também. Porque nós temos o dono da fazenda lá que tem um trator que está há 30 anos com ele. Uhum. Então falta também essa questão das propriedades, do agro em si, tomar mais essa consciência da tecnologia, porque à medida que a tecnologia vai chegando ao agro, a gente vai tendo cada vez mais um aumento exponencial do setor. É natural. Só que ainda falta essa tomada, né, de assumir mais tecnologia para o segmento. Então, ainda assim, sofre nessa questão, mas eu acredito muito que para os próximos anos presenciemos cada vez mais o agro se fortalecendo, né, aumentando o número de participação no PIB do Brasil. Então, diante disso, eu acreditar também que seja, de fato, um bom ativo para ter, para complementar a carteira, sabe? Eles não são correlacionados, né? Esse que é o mais interessante, né? Ou seja, você está ali nos fundos imobiliários, é algo mas realmente é voltado para o imobiliário urbano. Claro que tem algumas exceções, mas isso é por conta de que na época a regra não existia dos fiagros, né? Mas o fiagro não, ele é ali, né, fortemente impactado pelas commodities, fortemente impactado pelos setores. Hoje tem fiagros setorizados no suco energético, tem alguns que são focados mais de 30% da carteira em produtor rural, ou seja, fortalecer essa base. Então, tem muita coisa bacana acontecendo, muita coisa bacana para acontecer, e essa descorrelação de ativos é o que o torna muito interessante a respeito, né, Léo? Com certeza, e ainda até por parte dos investidores também, André, a gente consegue perceber a diferença do volume de captação de cada fundo, né? Se você pega um Fiagro comparado com um laje corporativa,
Você consegue perceber no número a diferença ainda de pouco conhecimento no ativo. Então, acho que a combinação disso, o mercado entender a importância do agro, a tecnologia chegar no segmento e os investidores começarem, claro que toda e qualquer fala que a gente tem é pautada no perfil, se estiver dentro do perfil do investidor e estiver pronto e disposto a assumir risco, trazer para a carteira cada vez mais, nós teremos um avanço do ativo em questão de forma exponencial. E isso eu não tenho dúvida. Exatamente. Com certeza vai acontecer cada vez mais. Exato. Por falar nisso, né? Como os investimentos, então, podem alavancar a caminhada dos brasileiros? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, é uma boa pergunta, confesso para você. Como que um investimento pode alavancar? Eu acredito que tem uma frase que é bem legal, que é o efeito da bola de neve. Né? À medida que ela vai rolando, na neve ela vai crescendo. Não é diferente no mundo dos investimentos. Se você tem o hábito de investir, o hábito de você trazer para a tua carteira de investimento mensalmente ativos que vão compondo, e também tem um outro ponto aqui, Andréa, para dar continuidade, que não é também você pegar e colocar 300 tipos de investimento na tua carteira. Porque vai chegar um momento que não vai mais ser saudável. Você vai colocar um investimento que ele é correlacionado com outro que não vai fazer sentido estar ali. Então tomar a decisão também cuidando, tendo essa gestão de será que eu não vou encher demais a minha carteira? E aí o que acontece? É muito ativo para eu acompanhar, eu acabo não conseguindo acompanhar e lá se vai a minha rentabilidade. Mas eu diria que investimentos são um potencial de aumento de patrimônio ao longo do tempo. E aí nós temos dentro das diversificações no agro, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, tudo que a gente puder trazer vai complementar para você aumentar essa tua carteira, que te dê uma segurança, que te dê uma possibilidade de, se você quiser sair do seu trabalho, você pode, porque você tem uma renda mensal. Então eu acho que são vários fatores e o mais importante deles, realizador de sonho. Eu acho que quando a gente fala de juntar dinheiro, tem que ter esse objetivo, né? Por que estamos fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Por que eu junto dinheiro? Eu, particularmente, junto porque eu quero ter uma boa vida, porque eu quero ter uma estabilidade financeira, ao ponto que eu não tiver mais energia, capacidade suficiente para continuar trabalhando e me mantendo mensalmente. Então é o momento que eu terei de meu descanso. Eu já penso nisso lá na frente. Mas aos que estão nos ouvindo, qual é o seu porquê atualmente? Qual é o seu objetivo com os investimentos? O investimento ele vai potencializar, porque à medida que você tem a emoção de pensar num sonho, seja um carro, uma viagem, um jet ski, uma lancha, qualquer coisa, ao passo que você pensa nisso, você começa a ter mais disposição, você tem mais energia, e aí começa a fazer sentido, você começa a pegar gosto pela coisa. E aí você, vou fazer mais. Porque se mês passado eu coloquei 1.000 e veio R$50, se eu colocar, vai vir 100. E se eu colocar 10.000? E aí você traz esse pensamento de potencializar. Então eu vejo que é uma ponte entre você e o que você quer alcançar. Porque o dinheiro, os investimentos, eles só serão um meio de você alcançar os seus objetivos e seus sonhos. Porque se você não tem esse objetivo, aquela frase que é clássica, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Então, tanto faz se você não tem objetivo, tanto faz investir ou não. Agora, se você tem um objetivo, eu diria que sim, vale muito a pena. Por outro ponto também, André. As pessoas que não têm tempo podem tomar a decisão de investir num fundo de investimento, podem ter alguém capacitado, que estudou, que inclusive está com 15 telas na frente dele analisando o mercado, para tomar as melhores decisões por você. Ou se você não quer tomar a decisão de qual fundo você escolher, eu sempre recomendo, contate um especialista, vá até o seu especialista da instituição que você tem, da corretora, faça contato, busque um direcionamento para melhor tomada de decisão. Hoje, muitas das instituições possuem uma transparência muito mais favorável ao investidor,
porque muitas delas não têm mais tanto aquele conflito de interesse, de meta, de ter que bater produto. Inclusive, a instituição que eu trabalho já não tem meta de produto em questão. Tem meta de satisfação do cliente, de atendimento ao cliente. Mudou um pouco esse viés. Então, também traz essa tranquilidade de que a pessoa vai ligar numa instituição e vai ter a melhor recomendação, a que é mais conivente aos objetivos dela. E, claro, jogar junto com o efeito dos juros compostos. Porque o teu dinheiro de hoje, mês que vem, vai ter um rendimento que vai somar a rentabilidade para o próximo mês. E aí sim você começa a ver o seu patrimônio crescendo, você começa a ver o seu dinheiro rendendo, e a partir dele começar a realizar os sonhos. Eu acho que é isso que a gente pode dizer, assim, que o investimento pode fazer para alavancar na vida das pessoas. É alcançar aquilo que você quer, o objetivo que você quer chegar. Eu costumo dizer o seguinte, Léo, é você trocar aquele supérfluo de hoje por um sonho de amanhã. Inclusive. Aí você entende o porquê que você está fazendo aquilo, né? É verdade. E tá tudo bem, ok? Existem perfis e perfis. Tem Sim, pessoas claro. que querem aproveitar o hoje e o amanhã, né, o futuro a Deus pertence, mas eu particularmente não gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que eu procuro olhar o amanhã, né, para ver o que vai acontecer, para que eu possa tomar a melhor decisão. Porque eu sou uma pessoa que posso ter uma decepção um pouco maior se eu não atingir aquilo que eu quero amanhã. Então, sabendo disso, eu preciso me antever para que eu não tenha essa decepção. Porque todo mundo quer ter um carro, quer ter uma casa. Mas ninguém quer, André, chegar aos seus 60, 65 anos sem ter acumulado um patrimônio olhando para trás. E é natural do brasileiro olhar para trás e falar assim, nossa, acho que eu não juntei nada na vida. Então, aqueles que nos acompanham e que ainda têm tempo, que tal começar hoje e olhar lá na frente para trás e pensar assim, puxa, valeu muito a pena. Valeu a pena ouvir a André e o Léo, né? Exatamente. Né, para a gente já ir finalizando esse super bate-papo, que, como o Léo disse, se deixar a gente vai longe. Dificuldades que você escuta a respeito de investir, de ativos, você deve escutar um bocado de coisa, né, Léo? Um bocado de coisa. E assim, não é igual para todo mundo. Não é, o resultado não é igual. Mas nós temos um mix de fatores. Uma curiosidade, misto de uma ansiedade, de uma falta de paciência, falta de estudo. Eu acho que vários fatores vão trazendo aqueles que acabam se frustrando no mundo dos investimentos. Mas o que eu mais tenho hoje é a insegurança de estar entrando num investimento que não conhece. E eu entendo aquele que nos acompanha que tem esse receio. Porque o novo assusta, inclusive a mim. Só que é igual entrarmos em uma piscina de água gelada. Você não chega e pula de cabeça na piscina gelada. Você primeiro molha a mão, aí você molha o pé, aí você desce pela escadinha com as duas pernas, até você estar coberto pela água gelada. Não vai ser diferente no mundo dos investimentos. Começa devagar, começa aos poucos. Traz um ativo de risco para a tua carteira, vai lá e compra um ativo de risco. Um único fundo imobiliário. Eu acho que nesse ponto é explicação e solução. Né? É a dor e a solução da dor. Porque para aqueles que têm esse receio, começar aos poucos é mais favorável. Então eu acho que hoje o que a gente mais tem é esse receio. Essa é a maior dificuldade assim, de ingressar, de performar melhor, de aproveitar. E outra é a falta de vontade de conhecer os investimentos, André. A falta de vontade de conhecer, porque eu ouço muito, quando eu apresento um novo investimento para alguém, eu falo sobre o investimento para alguém, eu não vejo a pessoa curiosa pelo investimento, perguntando assim, poxa, que legal, e me conta um pouco mais sobre o investimento, o que ele faz, qual é a estratégia. A única pergunta, quanto rende? O brasileiro é rentista, né?
rentista, taxista. Por conta justamente da poupança, né? Acho que vem muito disso. A rentabilidade, né? Quanto que é aquela rentabilidade? Não se preocupa se é seguro, se não é seguro, se tem liquidez, se não tem liquidez. Exato. Mas só a rentabilidade. Exatamente. Eu diria que é essa falta de conhecimento que leva a uma ignorância, né? E leva também a ignorância a não assumir que não sabe, André. Eu acho que no mundo... Excesso de confiança, olha o viés aí. Excesso de confiança. Assim, é humanamente impossível a gente conhecer tudo, né? É humanamente impossível. Mas é preciso ter humildade de que a Andréa sabe mais do que eu sobre fundo imobiliário e eu sei mais do que ela sobre multimercado. E assim a gente faz o quê? Andréa, me conta aí. E ao mesmo passo ela me pede dicas e a gente troca e a gente cresce junto. Mas o fato é que nós temos muitas pessoas que não admitem que não sabem. E aí preferem tomar uma decisão errada ao abrir... André, eu não sei, você pode me explicar? Parece que dói falar isso. Então são as 3 dificuldades que eu mais encontro hoje. E isso não só como profissional, tá? Isso aqui falando assim de roda de amigos. De roda de parceiros, assim mesmo, de prestar atenção na conversa, e falar assim, poxa vida, não imaginava que seria dessa forma. Mas para tudo há uma solução, né? Tudo a gente tem essa solução. E tudo que nós falamos aqui, né, vai trazer a solução para esses pontos. Buscar conhecimento, se aperfeiçoar, procurar estudar cada vez mais, ouvir o podcast Café com Fi aqui da Andréa, que traz gênios do mercado, gestores que têm a visão do mercado mesmo para dar bons insights para tomar as decisões. Mas, para todo bônus existe um ônus. Se você quer uma boa rentabilidade, tomadas assertivas de decisão, tem que pagar o preço de sentar e estudar. Exatamente. Se informar minimamente, né? Minimamente, André. Léo, muitíssimo obrigada por você ter aceito o convite. Esse foi um super bate-papo. Com certeza eu vou querer mais aqui você conosco, conversando a respeito. Queria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal aí conhecer um pouquinho mais do Léo. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo foi particularmente assim enriquecedor para mim. Agradecer a todos que vão nos assistir aqui também, que chegou até o final aqui conosco, e você, André, pela oportunidade de me abrir as portas aqui, de fazer esse bate-papo, foi muito legal. Eu acho que na vida a gente não vai saber de tudo, e quanto mais buscarmos informações, não se assustem, mais vai parecer que a gente não sabe de nada. Mas o importante é estarmos em movimento, essa é a verdade. Se você está em movimento em busca de aprender, de fazer operacionalmente, saiba que você já está na frente da maioria dos brasileiros. E quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @portesleo. Eu falo também um pouquinho de investimentos lá, frequentemente. E quem quiser me seguir no LinkedIn também, Leonardo Portes. Também compartilho conteúdos por lá. E ao que for necessário, contem comigo, é só mandar uma mensagem que a gente bate um papo também. André, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu vi que você também tem curso, né, Léo? Fale um pouquinho dele também. Eu tenho sim. Fique à vontade. Muito obrigado. Chama-se o Start do Investidor, para aqueles profissionais ou não do mercado financeiro que desejam aprender sobre produtos de investimento. Porque a gente falou tanto de pré-fixados, falamos de CDI, nós falamos de LCI, LCA, e essa sopa de letrinha muitas das vezes causa um certo desconforto para aquela pessoa que quer iniciar nos investimentos. Então, eu criei esse curso justamente para entregar o que é um produto para cada pessoa. O que é um fundo imobiliário? Tá aqui, ó. Um fundo imobiliário é exatamente isso daqui. Então, é para trazer essa facilidade de entendimento do produto para cada um. E claro, lá eu complemento com cenário econômico, trago indexadores, trago vários outros temas que pode agregar também
ao mercado, aos investimentos. E tá lá no link da minha bio, do meu Instagram, ou se quiser me chama que eu mando o link para vocês. E quem chamar aqui a partir dessa live, fala assim, ó, vim lá da live da Andréa, vai ter um bônus especial. Maravilha, olha só, pessoal. Não perca essa oportunidade. Vou deixar também na descrição o vídeo e também nas plataformas de streaming. Mais uma vez, Léo, muitíssimo obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, 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 Léo. Valeu.